A origem inicial, a causa inicial do conflito, nesse que nós estamos vendo, pode ser geopolítica, mas ao ele se iniciar, né, você acaba conjugando outros fatores, como você disse, econômicos. Então, se aproveita, né, de uma circunstância, aproveita de uma situação para ir além nesse projeto econômico de corporações. Isso é uma luta de corporações. Corporações na área energética, corporações na área financeira. Você tem todo um espectro de corporações aí envolvidos, que passam a se envolver diretamente. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje uma conversa para entendermos um pouco mais sobre o conflito, a guerra Rússia-Ucrânia. Vou chamar o professor Reginaldo Nasser. Tudo bom, professor? Como vai? Tudo bem, um prazer estar aqui conversando com vocês. Reginaldo Nasser é professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Tiago Dantas, da Unesp, Unicamp e PUC. Coordenou em 2020 e 2021 um projeto de extensão sobre trajetórias urbanas de migrantes e refugiados, com inserção no Centro Político e Cultural Aljânia, em São Paulo. Professor, obrigado por disponibilizar um pouco do tempo. São várias questões muito minuciosas. Antes, eu gostaria de fazer uma pequena introdução. Imagino que o senhor também concorde com isso, já vi alguns posicionamentos do senhor a respeito disso, de como a guerra, né, o conflito, ele é danoso para todo mundo, né? Para pessoas, refugiados que deixaram a região, outros que tiveram que ficar para lutar por uma guerra que, na verdade, não é deles, e outras tantas pessoas que são atingidas por esse conflito, né? Então, a gente é contra a guerra, a gente é contra o conflito, mas aqui vamos analisar, já que temos um conflito, vamos analisar todos os lados possíveis desse problema. A primeira pergunta: na última semana, a Rússia e a Ucrânia voltaram a sentar para conversar mais uma rodada de negociações, e foi acertado durante essa última rodada um corredor humanitário para a evacuação de civis, tão importante para salvar vidas, mas também, não sei o que o senhor acha, pode ser uma brecha para o Putin ser um pouco mais contundente na invasão? Olha, eu acho que não tem relação nenhuma com isso. Ontem, quando houve a reunião, tempo depois, horas, nós assistimos lá um combate intenso entre as forças russas e ucranianas pela tomada da usina nuclear. Foi logo depois, né? Então, isso que está se estabelecendo, essa conversação, é aquilo que é o mínimo que pode se ter numa guerra, né? Então, o corredor humanitário ele está dentro do escopo do chamado direito internacional humanitário. O direito internacional humanitário não coloca em questão a guerra. Ele é muito pragmático. Ele parte do pressuposto que a guerra existe e tenta minimizar seus custos. Então, quando se discute questões vinculadas a direito internacional humanitário, não é sobre paz, né? Não é sobre acordo, não é sobre isso. É sobre amenizar os efeitos da guerra. A respeito dessas conversações, eu já desde isso acho tudo muito estranho, ou para dizer, não tem grandes intenções de fazer um acordo mais importante nesses encontros por vários motivos. Primeiro, aqueles que são enviados ali não são representantes, os mais importantes, os superiores dos seus respectivos estados. Outra, uma conversação entre os dois envolvidos, Ucrânia e Rússia, e mediado por um terceiro que é Belarus. Quer dizer, um conflito dessa dimensão não tem ninguém da comunidade europeia, não tem ninguém dos Estados Unidos, não tem ninguém da ONU. Quer dizer, a própria configuração do espaço para conversa também
não diz muito, né? Então, eu acredito que essas conversações elas não vão muito longe. Tem alguns atores que se envolveram durante o processo, o presidente da França, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, no começo tentou mediar, mas depois a Alemanha perdeu um pouco da sua estratégia natural, né, que vinha, por exemplo, da Angela Merkel, de conversa e diálogo, então partiu para sanções um pouco mais fortes. A Europa não conseguiu fazer essa mediação, professor? Veja, não só esse, mas esse conflito em particular, né, à medida que ele se desenrola, há mudanças nos objetivos, nas táticas, na estratégia, né? Então, eu diria, até o momento quando se deu a invasão das tropas russas, como você disse, o Macron e o Scholz apareceram. O Scholz até aparecia bem, eu avaliei até bem, porque ele teve posições muito equilibradas em relação aos Estados Unidos, parecia não submisso, conversou bastante com Putin. O Macron também ensaiou até levantar os acordos de Minsk, que é o único que tem na mesa, mas a partir do momento que houve a invasão, aí você já está num outro patamar, né? A partir desse momento, inclusive, houve né, a Alemanha e a França retrocederam e acabaram seguindo as orientações norte-americanas de uma forma geral, que é lamentável, né? Sim. Professor, gostaria de fazer uma pausa, a gente vai voltar nesses temas logo mais. Gostaria de chamar aqui o nosso correspondente do Brasil de Fato, que tem acompanhado o conflito, a guerra Rússia-Ucrânia, o Serguei Monin. Tudo bom, Serguei? Olá, professor Nasser. Olá, Zé. Prazer estar aqui nesse BDF Entrevista. Tudo bem com vocês? Obrigado por esse convite, essa participação nesse tema que chacoalhou o mundo, né? Com certeza. O que você tem aí preparado para uma pergunta para o Nasser, Serguei? Eu queria abordar um pouco, porque agora que chegou nesse grau de escalada do conflito, né, a gente especula muito o que pode dar nesse pós-conflito. Há uma análise, eu tenho até conversado com alguns especialistas russos, né, militares, cientistas políticos, há uma análise que a expectativa da Rússia seria exercer uma espécie de guerra relâmpago, né, uma operação militar rápida, bem sucedida, contando que houvesse uma entrega dos pontos militares da Ucrânia de uma maneira bem sucedida e efetiva e rápida. Tanto que se esperou-se que durasse poucos dias, né? A exemplo do que, por exemplo, teve na Geórgia, em 2008, com um conflito de 5 dias. Até um cenário parecido, só para contextualizar, que ali também houve reconhecimento, né, de repúblicas separatistas, né, pró-Rússia, na Ossétia do Sul, no caso da Geórgia. Claro que é uma situação bem diferente, com um desenho geopolítico bem distinto, né, daquele período. Mas tem essas semelhanças. Eu queria saber do senhor o que o senhor considera agora que, se o senhor concorda que agora o Putin, por exemplo, ele ficou num caminho sem volta, talvez tenha subestimado o enfrentamento ucraniano, e chegando nesse ponto, ele já disse, inclusive em declaração, conversando com o presidente francês, Emmanuel Macron, que a operação militar segue o seu curso e vai conseguir seus objetivos. Parece não disposto a negociar os objetivos iniciais propostos pela operação militar russa. Como que é possível imaginar um cenário pós-conflito, se a gente espera que o momento tenha um cessar-fogo, que tenha algum tipo de controle ao conflito militar, mas como que pode se dar se a Rússia chegou tão à frente, né? Já chegando perto de Kiev, pode ser uma ocupação da cidade, estimular um governo pró-russo, forçar uma derrubada, ou, enfim, alcançar mais territórios. Esse eu acho que é uma coisa que todo mundo está se perguntando agora, né? Como se pode dar esse pós-conflito que a gente espera, como o Zé falou na introdução, que acabe?
Olá, Serguei, prazer estar falando aqui com você. Olha, sua pergunta é aquela, como se diz, que vale $1 milhão ou de rublos, né? Mas vamos especular, né? Eu acho que é bom voltar um pouco para o início para saber o que eu posso, né? Todo mundo se surpreendeu com a atitude de Putin. Tem um dos maiores consultores de segurança nos Estados Unidos, George Friedman. Ele disse um dia antes, não, a Rússia não vai invadir e tal. Ele foi obrigado, inclusive, logo na sequência, a escrever lá no site dele, dar consultoria para grandes empresas, se desculpando pelo erro dele, né? Então, isso tudo pegou muito surpreso. O que se esperava? E mesmo isso que se esperava é interessante. Na época já se via como ousado. Porque vamos recuperar a sequência, que eu acho que é importante. O que aconteceu? O parlamento russo, claro, sob ordens expressas de Putin, aprovou, né, uma resolução que reconhecia as regiões separatistas, né? E, como você bem apontou, algumas semelhanças com o caso da Geórgia, e a Rússia ia repetir. E aproveito para acrescentar que o Putin vem com essa ideia desde Kosovo. É como se dissesse, os Estados Unidos fez, nós vamos fazer também. Então ele vem nessa sequência. Região separatista, vai lá, protege, entendeu, a população, ocupa militarmente e pronto, fica por aí, né? Que é o que fez na Crimeia. A Crimeia teve plebiscito e tal. Se esperava isso, tanto é que o pessoal do Ocidente criticou muito, que o termo não era correto, que o Putin usou, inclusive, a terminologia de forças de paz, né? E ele movimentou nisso, e essa foi a autorização do parlamento. Inclusive, na época, estou falando na época, uma semana, 9 dias, não se sabia adequadamente até onde iam essas tropas, porque a dúvida era, bom, tem a região para os russos de direito, que é separatista, e tem a que está ocupada de fato pelos separatistas. Ele vai além, porque se for além ele vai ter confronto. Então todo mundo estava espantando com aquela coisa. O que ele fez? Fez essa invasão por toda a Ucrânia, né? E dispondo de todos os meios, né? Então isso fez com que já se entrasse num outro patamar, mudasse completamente, inclusive em termos de legitimidade, legalidade, legitimidade, em termos de operacionais, em termos de objetivos também. Então é isso que eu queria chegar. Já disse lá o grande pensador, o Clausewitz, todo mundo repete, que a guerra é a continuação da política, por outros meios. Então, se ele está invadindo a Ucrânia, então não está mais em questão as regiões separatistas. Ele está indo além. É o que você colocou. Derrubar o governo e colocar um outro, se especulou. E depois ele foi acrescentando outros objetivos, né? Desnazificar a Ucrânia, uma série de outras coisas, que a gente fica pensando se não é retórica. Porque, veja bem, você não vai poder, como é irreal desmilitarizar um país que é a Ucrânia. Não tem como. O outro, colocar um governo, como é que a Rússia vai se manter? Ucrânia não é, em termos de poder, qualquer país, não é Síria, não é Geórgia. E outra, nem Síria nem Geórgia contaram com o apoio que a Ucrânia está tendo, militar e econômico. Então, veja, eu acho que tudo isso que nós estamos falando é muito evidente para passar despercebido pelo Putin, né? Então, acredito eu, estou supondo que não seja isso. Eu acho que ele vai no estilo clássico do realismo na geopolítica. Ele está colocando elementos a mais para negociar e depois retirar. Serguei, muito obrigado pela tua participação, viu? Trouxe aí umas boas pitadas para o debate. Obrigado. Obrigado, Nasser. Obrigado, Zé. Foi um prazer participar desse BDF Entrevista e até a próxima. Até a próxima. Valeu, obrigado. Professor Nasser, queria continuar aqui, tem bastante coisa para a gente falar ainda, mas para além do fator geopolítico, há quem aponte a questão econômica como um interesse dos Estados Unidos
o controle do Mar Negro, ou a produção de gás que chega na Europa e que hoje é quase monopolizada pela Rússia, né? Os Estados Unidos foram praticamente fiadores dessa guerra ao negociar pela OTAN, ou não negociar, né? Não sentar na mesa com Putin, não aceitar qualquer termo, enfim. Qual que é o papel dos Estados Unidos nesse momento? Olha, o ano passado, eu escrevi um livro que era sobre a ocupação dos Estados Unidos no Afeganistão, né? A maior ocupação da história dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos saem, muitos colegas meus, muito comemorando o fim do Império. Está tudo gravado aí. Eu fui um dos poucos que disse que não era fim do Império, era uma questão, era uma retirada parcial, né, dos Estados Unidos. Por quê? É o maior orçamento militar no mundo. Os Estados Unidos, eu lembrava a época, tem 750 bases militares no mundo. Só para comparar, a China tem uma, né? E, goste ou não, né, a máquina econômica, militar, capitalista, ela tem uma hegemonia no mundo. Tem sido contestado, isso é importante, pela China, principalmente pela Rússia, mas é uma máquina. Uma máquina tem vários tentáculos, alguns explícitos, outros sutis, né? Mas ela domina. Isso aí agora está mostrando isso. E é interessante que quando os Estados Unidos saiu do Afeganistão, no mês seguinte, houve uma votação do orçamento no Congresso e os recursos paramilitares aumentaram. Aí todo mundo disse, mas como? Os Estados Unidos estão saindo da guerra? Está se preparando para outra. Por isso se chama império. E o que você disse é muito importante. A origem inicial, a causa inicial do conflito, nesse que nós estamos vendo, pode ser geopolítica, mas ao ele se iniciar, né, você acaba conjugando outros fatores, como você disse, econômicos. Então, se aproveita, né, de uma circunstância, aproveita de uma situação para ir além nesse projeto econômico de corporações. Isso é uma luta de corporações. Corporações na área energética, corporações na área financeira. Você tem todo um espectro de corporações aí envolvidos, que passam a se envolver diretamente. Veja só o que os Estados Unidos acabou de fazer, já estava se opondo, né? O oleoduto, o gasoduto, desculpa, o Nord Stream, construído pela Alemanha e pela Rússia, bilhões, né, de dólar, estava sem funcionar por oposição dos Estados Unidos. Agora jogou por terra. Pelas notícias, está tendo muito fake news, né? As empresas que participaram desse projeto estão entrando em falência. Não sei se é verdade, saiu ontem, outros ontem. Então, assim, a ação ela é muito pesada, né? Tem um pensador de direita, neoconservador, mas um grande historiador, Walter Russell Mead, e ele escreveu um texto há um tempo, um texto pequeno, e aquilo sempre me chamou a atenção. Ele dizia, todo mundo aí está falando que são soft power, né, que é o poder suave, e que é o ideológico, tal, econômico, e o outro hard power, que é o militar. Aí ele disse, tem um outro que eu chamo que é um poder pegajoso, que não é o soft, não é o hard, que é o econômico. E ele chamava poder pegajoso no sentido que ele gruda e traz para a sua esfera, né, de forma muito, muito mais sutil, quer dizer, você não tem tiro de canhão. E é verdade. Com certeza. Professor, vou juntar aqui duas perguntas em uma, e aí pedir para o senhor tentar resumir, difícil, mas se possível. O isolamento russo tem uma série de impactos, né? As sanções econômicas já estão colocadas à mesa, algumas já atingem diretamente a Rússia, né? Tem uma desvalorização gigantesca do rublo, por exemplo, a bolsa da Rússia não abre há 3 dias, enfim, tem várias questões envolvidas. E aí o Putin também agora se torna um pária aos olhos do Ocidente. Isso limita a ideia de um mundo multipolar
Ou a China pode ser, por exemplo, uma fiel da balança e impor essa derrota aos Estados Unidos? É um cenário difícil ainda, né? É difícil, mas veja só, é interessante e na sessão de equívocos e autocrítica, o Paul Krugman, né, Nobel da Economia, escreveu outro dia assim, veja, alguém falando isso, eu pensava que a economia da Rússia fosse mais sólida, né? Então, eu acho que transpareceu algo que nem o Paul Krugman estava percebendo, né, da fragilidade. Então, a Rússia, eu acho que nessa questão de, vamos dizer, mensuração de poder, eu acho que ela está abaixo, né? A gente poderia pensar de outra forma, mas abaixo dessas potências e, portanto, nunca pôde ser considerado fazer parte de um mundo que a gente poderia chamar multipolar. Eu acho que isso tudo bem, da época, um equívoco, e não tem forma mais para resgatar. Então, quando se falava de multipolar, eu acredito que era muito mais ideológico para várias perspectivas do que real. Porque também alguns chegaram a colocar a Europa. Ora, a Europa, como nós estamos vendo, e sempre a Europa Ocidental, no limite ela está com os Estados Unidos. Então, o que resta, você poderia quase dizer bipolar. Mas eu também não diria bipolar, né? Então, estou te respondendo. Por que não bipolar? Porque a China tem competição com os Estados Unidos, isso é óbvio. Só que ela está dentro das regras internacionais. A China não está questionando uma regra internacional, né? As regras básicas, né? As instituições basilares da ordem. Por isso que alguém, outra ordem. Não tem nada de outra ordem, né? Então, como o Sergei até havia perguntado, veja a China, ela transita. O apoio dela, né, apoio implícito à Rússia foi importante, mas, ao mesmo tempo, ela não se alinha completamente, não tem grandes pretensões no mundo, fica ali na dela, não entra. Então, é para te dizer que eu particularmente não agora, eu nunca encarei muito esse negócio de mundo multipolar, não. Eu acho que, em termos de análise, que eu vou falar, não de propósito, que lá na década de 90, os neocons americanos diziam que o mundo era unipolar. Infelizmente, ele é unipolar, né? E eu acrescentaria o que você falou na questão anterior, o econômico, porque, às vezes, o econômico ele não é de polos no sentido de nação, ele é de blocos econômico hegemônico. Então, quando a gente fala multipolar, a gente está olhando muito nação. Aí não é propriamente nação, são corporações, né, transversais que circulam, né, por vários países no mundo. Então, eu acho que há essa sobreposição, né, do mundo das corporações, né, com, né, o poder militar. Sim. Para a gente encerrar o papo, professor, uma pergunta também que eu vou aqui tentar ajeitar para a gente finalizar rapidamente. A gente tem uma crise humanitária, né? Já tem mais de 1 milhão de refugiados que deixaram a Ucrânia em direção à Polônia, Hungria, entre outros países que fazem fronteira ali com a Ucrânia. Mas o que se tem visto é uma abordagem totalmente distinta da que é utilizada, por exemplo, com refugiados do mundo árabe. Alguns, por exemplo, que semanas atrás foram largados à sorte nas florestas ali da Polônia, enfim, não conseguiram entrar na Polônia. Tem também a questão dos afegãos, dos sírios, né? São 7 milhões de sírios, 4 milhões de venezuelanos e, deixa eu ver aqui, e tem 2,6 milhões de afegãos. E você veja, são desses 3 primeiros, com um número maior de refugiados, todos têm envolvimento direto dos Estados Unidos, né? Fazendo uma relação solta aqui. Mas queria que o senhor falasse um pouquinho sobre, e isso faz parte do trabalho do senhor, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão dos refugiados e como tem sido abordado a questão dos refugiados ucranianos. Óbvio que bom que eles estão sendo recebidos, mas a diferenciação que se criou
para outras crises, né? Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que a gente, não era esse o tema, mas mostrar a face muito clara do colonialismo, né? O colonialismo, ele nunca deu folga, mas, por vezes, ele aflora com intensidade, como é esse momento, né? Disfarçado ou não, ele está aflorando. Inclusive, chama a atenção de certos setores, entre aspas, progressistas europeus, né? Se a gente olhar para a história, infelizmente não é de espantar. Havia socialistas na França que apoiavam a colonização da Argélia, né? A OTAN, que nós estamos discutindo aí na Europa, ela ajudou a ocupar o Afeganistão por 20 anos. Ela ocupou o Iraque e atacou a Líbia, fora do cenário europeu. Então, como você disse muito bem, tem responsabilidade direta, né, nesses refugiados, como também ataca a Síria, né? Mas aqui mostra a evidência do que esse pensamento, vamos dizer, humanista, né, chamado humanista europeu, entende por humanidade. Aliás, hoje, um deputado do parlamento espanhol deu uma declaração e foi aplaudido, dizendo que os afegãos não são refugiados bem-vindos, como são os ucranianos. O primeiro-ministro da Bulgária disse a mesma coisa. Eu não vi nenhuma repreensão a isso por parte da comunidade europeia. Então, se esses dirigentes estão dizendo isso, quanto mais não sejam os outros atores políticos que estão envolvidos. Portanto, se esse tratamento que está dando aos refugiados ucranianos, como você bem disse, eu acho que é de aplaudir, como você disse. Então, o raciocínio é inverso. Eu gostaria que fosse assim com os outros, mas não é. Você sabe que eu mesmo fui confrontado em vários posts, o nosso post é em português, por portugueses, contestando o que eu estou falando. Contestando, ou seja, reafirmando, dizendo que é europeu, sim, que europeu deve prevalecer na recepção, e falaram explicitamente no Twitter, em relação a outros, que eles chamam povos do mundo, né? Então, aqui a face racial, colonial, ela mostra muita força. Mas eu acrescento também, se a gente for cenários, né? O Serguei estava colocando alguns outros cenários, eu diria que a OTAN vai continuar mostrando as suas garras fora do cenário europeu. Porque eu digo o seguinte, com todos os problemas da Ucrânia, e acho que a gente deve ser solidário ao povo ucraniano, a Ucrânia recebe muita ajuda. Mas até para chamar a atenção, com toda essa ajuda que eles recebem, eles estão passando dificuldade. Então, imagine outros países que passaram por situações piores que a da Ucrânia e não têm ajuda. Eu finalizo lembrando algo que está acontecendo desde o ano passado, e os humanistas aí de plantão não se preocupam. Dados oficiais, cerca de 90%, vou repetir, 90% da população do Afeganistão está sob risco grave de fome, insegurança alimentar. 90%. Os Estados Unidos congelaram o dinheiro do governo afegão. Então, antes do Talibã tomar poder, eles congelaram, no valor de 7 bilhões de dólares. Está congelado. E o Biden quer usar metade desse dinheiro para as vítimas, para as famílias vítimas do 11 de setembro. Isso é uma espoliação imperial, assim, mais nefasta que eu posso ver. Então, mais uma vez, o dinheiro, e em termos de humanitarismo, como ele é utilizado. Então, nós aqui do Brasil, América Latina, Oriente Médio, África, ainda somos periferia e ainda somos vistos como povos colonizados. O que virá daqui para frente é de se espantar. Tomara que eu esteja errado. Professor Edinaldo Nasser, muito obrigado. É o século XV, ainda impera na cabeça dessa galera.
Muito obrigado, viu, por essa conversa. Eu tinha muito mais pergunta para fazer, mas que bom que a gente conseguiu falar aqui um bom tempo e trazer bastante elementos para esse conflito. Obrigado, viu? Até mais. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Semana que vem, no mesmo horário e local, voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau.